Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Godic Talks Data Protection. É um grande prazer tê-los aqui mais uma vez. E hoje eu estou muito feliz. Estou aqui contando com a presença do meu amigo Gustavo Godinho. Ele que é líder aí da área de proteção de dados da PicPay. Já passou por inúmeras outras grandes empresas, tem muita experiência na área de proteção de dados. E, Godinho, é um prazer, viu, cara? Você tá aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo aí ao Godic Talks Data Protection. Obrigado, Alex. É um baita prazer e uma honra estar aqui com vocês. Fiquei super feliz com o convite seu, do Godic, enfim, para poder trocar aqui algumas ideias, fomentar o assunto, né? Acho que chegar para o público e conseguir mostrar um pouco como é esse dia a dia, né? Alguns acham um pouco glamuroso, outros acham um pouco espinhoso, mas contar aí na prática como é que ele realmente é. Então, a real, né? Exatamente. É isso aí, cara. Bom, eu acho que a gente pode falar muito hoje aqui, principalmente, trazer a prática da função do DPO, né, cara? Que é o que a gente vivencia aí no dia a dia. Você dentro aí in-house, na parte corporativa, eu aqui no escritório, no as a Service, atendendo aí outros clientes. E como você bem disse, tirar um pouco aí desse glamour, porque muita gente acha que é só vida de Instagram, tem tempo para tudo, só que quando tem um incidente de segurança o bicho pega, né? Então, vamos lá. Cara, o time hoje, até ir seguindo essa agenda regulatória da NPD, o time é a normatização da função do DPO, né? Acho que a consulta pública está aberta até o dia... Até o dia 7, cara. Até o dia 7 de dezembro, né? E aí, enfim, sugiro, seja você profissional, seja você empresa, sociedade civil ou por meio de alguma associação, entre no site lá do Fala BR. Tem a consulta pública aberta, você inclusive já consegue enxergar quais são as sugestões, considerando o material que deve ser divulgado aí, avaliado, divulgado, acredito eu, no primeiro TRI de 2024. Exatamente. Né? E a gente tem até, quando a gente olha GDPR e LGPD, uma grande diferença até do descritivo das atribuições, das responsabilidades. Lá você tem os recitals, você tem as working parties também para ajudar. Sim. E autoridades que já falam sobre o assunto há muito tempo. Sim. Aqui a gente tem há pouco tempo, mas com um volume de atuação e qualidade, na grande maioria das coisas, louvável da NPD. E esse é o momento para estruturar um documento, para deixar claro, né, quase um Globo Repórter, quem é, onde vive, como se alimenta, o que come, enfim. Deixar claro isso. Então, a gente pensar o que faz, com quem fala, quais são as atribuições, qual o nível de risco envolvido, qual o nível de materialização do envolvimento. Também vamos falar, obviamente, a turma está falando, questão de conflito. Sim. Avaliar o conflito, né? Quando que pode ser caracterizado um conflito na atividade do DPO, enfim. Então, é o momento da gente olhar, é o momento crítico, é o momento da discussão para a gente avaliar. Ontem teve uma audiência pública online, onde... Transmissão pelo quase YouTube. O dia, transmissão pelo YouTube no canal da NPD. Acho que está gravado, inclusive. Sim, então, tá você consegue assistir, o público consegue assistir. E muita gente falou. Sim. Muito, assim... O que é bom, né, cara? Olhando diversos... O que é ótimo. Tudo bem. Você faz um filtro. É necessário um filtro. Sim. Né? Seja porque quem falou, seja quem estava na audiência e ficou discutindo pelo meio do chat. O chat era quase um evento à parte de tanta gente ali que se manifestou. Tirando a parte das apresentações e do comercial. Mas esse é o momento. A gente precisa ter um pouco de massa crítica e de envolvimento aí para garantir que a gente vai ter um material bem feito. Não, excelente. E assim, afastando eventual situação de insegurança jurídica. Que é o principal, né, cara? Acho que no final do dia é o que conta
né? A gente ter segurança jurídica, a NPD está cumprindo aí o papel dela, está seguindo a agenda regulatória. Mas falando aí da normatização do DPO, eu quero saber a tua opinião, cara, porque assim, na minha, o que chamou a atenção e que eu achava fundamental também ter, como você bem disse, a GDPR, a Europa como um todo já tinha essa cultura mais antiga da privacidade, as autoridades nacionais lá já tinham decidido sobre isso, inclusive multado sobre o conflito de interesse. E o que me chamou bastante atenção, e que era uma expectativa de todos nós que trabalhamos na área, era essa normatização e essa pontuação com relação ao conflito, né? Porque eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque eu tenho a impressão que aquela primeira leva, né, ali de 2020, das primeiras empresas que quiseram dar o start na adequação, elas olharam, eu tenho que me adequar, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, vou pegar o cara da TI, ou vou pegar o meu VP jurídico, né, obviamente a depender do tamanho da empresa, ou pegar o meu cara de compliance e ele vai ser meu DPO. Só que, naturalmente, essas pessoas já estavam ali conflitadas, porque no dia a dia delas, elas já determinavam, já tinham decisões sobre esse fluxo de dados dentro da empresa, né? E aí, como que fica essa parte de auto-fiscalizar uma decisão sua? Então, eu assim como um ponto que eu destacaria nessa regulamentação do DPO, e seguindo essa tendência da Europa, porque a gente já viu lá, acho que normalmente o que acontece na Europa dá uns 2, 3 anos reverbera aqui. Então a gente viu lá em 2020, 2021, saindo algumas autuações, lá, algumas multas pelo conflito de interesse do DPO, se eu não me engano foi a autoridade da Bélgica. Eu acho que sim, a Bélgica eu acho que foi a mais... Acho que tiveram pelo menos uns 3, 4 casos, mas o que todo mundo escreveu, o que todo mundo falou, o que todo mundo se baseia, até como leading case, como benchmark, é a decisão da autoridade belga. Então, acho que foi um ponto de destaque, né? A NPD, que compete a ela, essa normatização, destacar essa parte do conflito. Queria saber a sua opinião sobre isso, se você tem aí algum outro ponto que você queria dar um destaque. Olha, eu acho o seguinte, ela colocou de uma forma ampla, o que pode dar margem... Não, dá para melhorar. A interpretações. Sem dúvida. O que, na minha visão, e acho que conjuga um pouco com a tua opinião do que você está falando, a gente precisa avaliar o caso específico. Sim. Se as atribuições, decisões podem ser vistas, podem ser entendidas, podem ser classificadas como conflitantes. Sim. Então, assim, a gente tem que olhar o conflito real. Sim. O conflito em potencial pode abrir margem para situações, enfim, equivocadas. Então, a gente tem que olhar qual a função e qual é a decisão específica, né? Então, se eu tenho uma pessoa que é diretor de compliance, mais o DPO, pode ter conflito? Pode. Mas, naquele caso específico, houve ou não? Né? Tá. Então, avaliar o caso específico. E como você vai acontecer isso? Se você for denunciado por algum motivo, a NPD não tem braço para fazer uma fiscalização proativa. Se você tiver um incidente de segurança e precisar, ou for reportado ou precisar reportar, se você tiver uma reclamação e precisar se manifestar, ou se vier para a NPD algo que ela julgue suficientemente necessário para ir até você e te questionar. Né? Às vezes um caso se tornou público, né? Enfim. E aí, obviamente, a LGPD é uma lei que demanda processos evidenciáveis. Então, assim, você vai ter que saber contar toda uma historinha e ter evidências de como surgiu o DPO, se tem um comitê de privacidade ou não, né? Quais são as atribuições dele, o que ele faz no dia a dia, qual o nível de isenção e isonomia dele. Ele reporta para quem? Para um diretor? Ele reporta para um presidente? Ele reporta para um conselho? Vamos pegar situações análogas onde o profissional de compliance ou de auditoria em empresas com governança, com maturidade, reportam para um board. Exato. Né? E
pensando em linhas de defesa, pensando em atribuições e responsabilidades, por que o DPO não devesse também reportar para esse conselho, para esse comitê? Sim, sim. Para garantir seria o ideal, exatamente. que é o ideal. Então, a gente tem que olhar o caso concreto, a gente tem que avaliar a decisão em si, e aí, em cima dela, né? E por isso, pensando em casos reais de conflitos reais, a gente deveria arrumar para um ajuste nesse material, nesse sentido. Sim, sim. Não, mas eu concordo com o que você falou, mas aí você já está partindo para um segundo passo, que é realmente da investigação num questionamento do conflito, Sim. né? Mas antes disso, é importante, né, que a NPD normatize isso, que fale, porque a proteção de dados está aí nesse arcabouço do compliance, né? Vou ser muito sincero, não acho que o Brasil tem um nível de maturidade suficiente para a gente querer, nesse momento, discutir conflito. Uhum. Mas isso está na agenda regulatória, né? E da agenda regulatória depois há uma prestação de contas pela NPD. Isso já aconteceu 21, 22. Uhum. Então, quem entra no site da NPD já tem bastante material, né? Você consegue ver a agenda regulatória 21, 22, né? Os entregáveis dos 3 primeiros anos de atividade, agenda regulatória 23, 24, né? E a gente está falando, além da função do DPO, eu tenho o sandbox regulatório. Sim. E uma possível definição de uma agência, autoridade, ente, autarquia, seja central ou multissetorial, para lidar com o assunto de inteligência artificial. E que aí a NPD não tem condições full, nem Bacen tem condições full, nem a Anatel tem condições full. Então, assim, ou ser um multissetorial, ou talvez não ter, né? Para não acontecer que nem aconteceu na Espanha, que ainda você não tem nem lei, mas você já tem uma autoridade específica lidando com o assunto. A gente vai falar de inteligência artificial mais para frente. E a gente tem inteligência artificial, a gente tem toda a parte... E eu faço parte de um mundo regulado, bancário, né, e de pagamentos. Então, a gente tem toda a normatização de troca de informações de fraude entre instituições financeiras e de pagamento. Tem a questão, né, do material de reporte de incidentes para a chave PIX, que conflita um pouco, especialmente com o artigo 48 da LGPD. Você tem o projeto de lei também ali que fala sobre as plataformas. Sim. Então, assim, a gente está num momento, e obviamente deve ser interesse, a gente deve comentar alguma coisa um pouco mais do detalhe, né? Mas a gente está num momento regulatório, legislativo bastante encalorado. Né? Intenso. Intenso. Ano que vem a gente tem eleições, então tem que ser avaliado e medido todos esses pontos. Não, verdade. Agora, assim, existe aquilo, um mundo ideal. O mundo ideal seria que todos tivessem essa maturidade do compliance. Mas, assim, o certo é o certo, né? Então tem que ter a norma, tem que estar regulado. E até por todo aquele cenário que eu te coloquei, de maturidade, governança, etc., você vê já DPOs, desde o analista até a alta direção. Sim. Aí exatamente o quão regulado você é, isso pode impactar ou não, porque, vamos lá, você não precisa reinventar a roda para um monte de coisa. Para uma empresa regulada, por exemplo, do setor financeiro, você segue ISO, você segue NIST. Vamos entrar nesse ponto. Vamos entrar nesse ponto que eu acho que é super interessante. E você não precisa reinventar a roda porque muita coisa já era feita. Então você precisa gerar parceria com seus stakeholders internos para garantir que a roda continue girando. E você não precise ter retrabalho. Sim, um ponto interessante que você falou, e que aí a gente vai trazer isso para a função do DPO. Alguns setores... né? As pessoas focam muito em lei geral de proteção de dados. Quando a gente fala em privacidade, quando a gente fala em proteção de dados. Só que para quem vivencia, para quem atua no dia a dia na função do DPO, a lei geral de proteção de dados é apenas uma parte desse arcabouço jurídico de normas setoriais que a gente tem que ficar atento e ver as inconsistências dentro do seu cliente ou dentro da sua empresa. Então, por exemplo, eu acho que tem 2 setores que são muito bem regulados. A área da saúde e o outro, a área financeira, que é a sua área de atuação. Queria que você falasse um pouco disso. Quais são as principais normas setoriais? Tá bom. Você aí, como esse líder de privacidade dentro da PicPay, aonde vocês olham? Além da Lei Geral de Proteção de Dados, é Bacen? Que mais outras normas?
porque para o nosso ouvinte, o pessoal que está começando agora a entender a proteção de dados, é legal ele ter essa visão que não é só a Lei Geral de Proteção de Dados. Claro. Dependendo da sua área de atuação, você tem as normas setoriais, que a maioria das agências regulatórias, das autarquias já soltaram alguma norma, alguma resolução falando sobre proteção de dados. Não, com certeza. E, cara, isso não é só necessário conhecer, mas isso é necessário registrar também. Porque vamos imaginar, uma das políticas que você tem que ter dentro da sua empresa é a política de retenção e expurgo de dados. Exatamente. Então, você guarda dado por 3 motivos. Questão interna, questão contratual, questão legal normativa, né? Então, vamos imaginar que você faça um contrato com um call center. Então, você vai deixar claro que você precisa que ele guarde os dados por até 5 anos contados do término do contrato. Acordo entre as partes, registrado, ratificado. Ou, eu preciso guardar dados bancários, dados financeiros, dados de pagamento, por até 10 anos após o encerramento de uma conta corrente ou de uma conta de pagamento. Isso é norma Bacen. Isso tá aí e a gente precisa cumprir. Então, muitas vezes, quando a gente recebe um pedido legal, de titular, por exemplo, fala assim, poxa, atualizar a gente faz, retificar a gente faz, indicar quais são os dados que a gente faz, né? E dentre todos os outros pedidos que são possíveis lá no artigo 18 da LGPD, a gente faz. Mas na hora da exclusão, eu vou hastear, eu vou anonimizar, eu vou bloquear esses dados, porque para fins cadastrais, fins legais, fins normativos eu preciso manter. Então, por exemplo, ainda que você encerre a conta, no ano seguinte ao encerramento eu vou te enviar um informe de rendimento do imposto de renda. Eu vou fazer isso talvez por e-mail. Então, eu preciso ter esse dado lá. O que não vai acontecer é a pessoa receber mais oferta, promoção e assim por diante. Só que o dado eu preciso manter por 10 anos. Porque é uma norma Bacen. Pronto, acabou. Você comentou de saúde. Então, vamos imaginar além das empresas de saúde, se você tiver um ambulatório dentro da sua empresa, então vamos lá, se tiver mais de 500 mil pessoas, você precisa ter um ambulatório, você precisa ter uma ambulância. Então, você vai ter um profissional de saúde lá trabalhando, e ele vai trabalhar com prontuário para registrar todas as informações. Por uma lei de 2018 que fala, inclusive, sobre o prontuário físico, o processo de digitalização, os critérios que essa aplicação para digitalização e manutenção tem que ter, e a guarda do prontuário eletrônico, né? E as licenças, inclusive, que você precisa ter. Mas você vai guardar o dado, considerando essa lei, por 20 anos, contados da data do último registro. Lei do prontuário médico. Então, a gente tem isso. Ou eu guardo o dado por questão de prescrição ou decadência. Eu guardo o dado porque no Marco Civil fala lá que eu vou guardar dado logs por pelo menos 6 meses. Então, você tem toda uma questão que você precisa seguir. E, além de seguir, você precisa registrar, publicizar. Então, toda empresa deveria ter uma política de retenção e expurgo de dados para que cada área que lide com dado pessoal, e você olhando o ciclo de vida útil a partir de um privacy by design, a partir de um mapeamento de dados de um ROPA, você já consegue entender isso, registrar isso e conseguir, no caso de uma necessidade, comprovar esse ciclo de vida útil e que ele acontece da forma correta. Então, você precisa conhecer, você precisa registrar e você precisa fazer que o que está no papel seja cumprido na prática, para não ser um programa, um documento para inglês ver. Exatamente. E garantir, e com isso você demonstra governança, você demonstra maturidade e você demonstra conformidade, né? Isso é super importante aí para evitar maiores problemas. Justo. É porque as pessoas têm, às vezes, uma falsa impressão, tudo bem, vamos fazer um processo de adequação, nós vamos rever aí, ou criar uma política de privacidade, vou criar aí um canal de solicitações para o titular de dados, nomear meu DPO, ok, vai pegar gerar meia dúzia de cláusulas, né? E fica por isso mesmo. Mas a política de retenção é muito importante. Um outro ponto que eu acho que vale, e ela está 100% conectada com a política de retenção e expurgo, é a política de classificação da informação. Sim, e até para esclarecer uma confusão que se faz normalmente, né? Então, você tem na lei o que é dado pessoal, que é tudo aquilo que te identifica ou te torna identificável. Você tem o que é um dado pessoal sensível, que inclusive se for usado para
pode gerar preconceito, pode gerar prejuízo, pode gerar... Enfim, então tem que ter um cuidado maior. Então, quando a gente pensa lá, desde o artigo 7º em diante da LGPD, mas muita gente fala assim, pô, CPF não é um dado sensível? O número de cartão de crédito não é um dado sensível? Boa. Isso a gente traz desde antes da LGPD, seja por boa prática, seja por cumprimento de normas setoriais, seja por cumprimento de questão de certificação de uma ISO, por exemplo, da vida, de um PCI da vida, de uma NIST da vida. Então você vai lá, classifica a sua informação. Então você vai classificar primeiro como pública ou interna, e depois se ela é aberta, se ela é sensível e se ela é sigilosa. Sim. O sensível... Olhando com o olhar de empresa de fintech, por exemplo, um dado de conta bancária é uma informação sensível. O CPF é uma informação sensível. Os 16 números do cartão de crédito e o CVV, inclusive, são informações sensíveis, que não devem ser confundidas com dado pessoal sensível, mas que tem um peso maior, tem uma relevância maior, tem uma criticidade maior. Então você consegue conjugar o que está na LGPD com o que está na sua norma interna, né? E dá o devido cuidado, o devido tratamento, tanto que se valora, às vezes, tanto uma questão da volumetria de um incidente, da intensidade do incidente, os dados pessoais estão envolvidos. Então, se você tem dados pessoais, mas que têm um caráter sensível, que são caracterizados como informação sensível, aquilo vai trazer uma conotação, vai trazer um peso maior. E, consequentemente, vai trazer uma preocupação maior. Né? Então, a gente tem que ter essa diferenciação, tem que saber classificar, tem que tornar isso público, né? Para garantir que, além de que todos os dados, mas principalmente aqueles que são vistos como sensíveis, tenham um cuidado maior. Não, perfeito. É importante isso porque, embora esses dados, né, os dados financeiros, não estejam lá no rol taxativo lá do inciso 2º do artigo 5º, mas o setor bancário, né, por ser um dos setores mais regulados, né, entre diversas áreas, ele sempre foi muito responsável com essa relação do compliance, da segurança, né? E um incidente de segurança aí com esses dados financeiros, o estrago pode ser enorme, né? Então... Com certeza. E obrigado pela correção. Falei artigo 7º, você trouxe aqui o artigo 5º. Inciso 2º, eu devia ter voltado 2 casas, mas tudo bem. Acho que é bom que a gente consegue atualizar aqui on time. É isso aí. Bom, vamos lá. Godinho, eu queria que você falasse agora, até para trazer para o dia a dia e um pouco mais dessa realidade do que é o ser DPO numa empresa, né? A função do DPO. Quando você é contratado por uma empresa, no teu caso é uma fintech, como que quais são os primeiros passos ali para você começar a fazer essa gestão de um programa de privacidade, olhar a maturidade da empresa, ver quem são os seus principais stakeholders, qual o fluxo dos dados? Queria que você trouxesse aí o pontapé inicial para quem está tendo esse primeiro contato com privacidade, se inteirando da função do DPO, que é o encarregado de proteção de dados. Boa. Lex, se você me perguntasse isso há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu ia te falar assim, não, vamos conhecer as áreas e vamos começar já a mapear. Porque aí a gente vai descobrir quais são as joias da coroa. E isso é importante. Eu só daria um passo atrás, e aí eu te respondo hoje, né? Eu estou no meu 3º programa de adequação em loco. Eu passei por uma multinacional global, que era um mix de indústria linha branca, mais serviços, mais digital. Eu passei por uma operadora de saúde, e agora, como você bem falou, eu estou numa fintech. Se você chega para mapear dados e começa um processo de entrevista já fazendo perguntas, a turma ali, muita gente vai te enxergar como um auditor. Sem dúvida. Achando que você está buscando problema e querendo garantir gestão de consequência. Né? Então, assim, você vai ter um trabalho, obviamente, de explicar que você
tá ali para entender quais são os issues, os gaps, e a partir daí gerar planos de melhoria para garantir a adequação e a conformidade. Ou seja, você tem que falar, eu sou da paz. Exatamente. Eu não tô aqui para te pegar, eu não sou auditor, isso aqui não é uma investigação. A gente joga no mesmo time. Né? Exatamente. Mas se eu consigo dar um passo antes e garantir conscientização e treinamento e capacitação do alto escalão, top-down, né? A base da pirâmide, o processo se torna menos difícil. Né? O ideal é vender LGPD pelo amor e não pela dor. É muito fácil falar os 50 milhões como cap, né? Multa, o risco reputacional, que tudo isso deve ser levado em consideração. Mas o ideal é pensar em LGPD como vantagem competitiva. Né? E para você garantir isso, a pessoa que precisa tratar os dados do titular, as empresas precisam tratar o dado do titular, como gostaria que os seus dados fossem tratados. Perfeito. Então, a gente precisa ter uma personificação. A turma precisa entender e o que pode acontecer se tiver um incidente. Né? E a gente pode, e eu acho que vai falar de incidente, mas ficando aqui no tópico de como começar. Então, garantir o convencimento, a capacitação, a conscientização, desde o alto escalão, da alta direção, C-levels, conselhos, etc., até a base da pirâmide. Porque é uma mudança de cultura, né, Godinho? Todo mundo tem que entender. Exatamente. Ah, você trabalha numa indústria, pô, é B2B. Gente, todos os dados de funcionários, todos os dados de visitante, você tem que se preocupar. Você, quando pensa em dado de funcionário, você tem o dado do funcionário, do colaborador e o dado da família dele. Sim. Né? Então, tem uma série de... Tem lá o vídeo da farmácia, que eu acho que é muito legal usar em treinamento, que o pessoal do Internet Lab fez, né? Para mostrar assim, você precisa dar todos os dados que todo mundo te pede? Tem uma finalidade, tem uma necessidade, uma justificativa para isso? Então, acho que se você consegue dar um banho de loja no D0, o processo se torna menos árduo. Né? E aí, enfim, você vai conhecer as áreas, as empresas, você vai mapear, você vai entender o ciclo de vida útil do dado pessoal, você vai definir finalidade, você vai definir bases legais, você vai olhar o que precisa ser criado, melhorado, ajustado, seja de procedimento, seja de documentação. Sim. Né? Você pensa na tríade de pessoas, processos e sistemas, você tem que olhar tudo. Também com aquela questão de confidencialidade, disponibilidade, integridade, que é o que exatamente, que é o que a turma de SI já olha há muito tempo. Exato. E SI tem que ser o principal parceiro do DPO. Né? Você vai lidar com a SI talvez mais do que você lida com a sua esposa, com a sua família. Justo, cara. Né? Então precisa ser uma relação de simbiose saudável, de mão dupla. Até porque o sucesso do trabalho dele é o seu sucesso também, e vice-versa. Né? Ninguém aqui está para pegar a atividade que não é sua, a gente está aqui para trabalhar junto. Né? Então, conseguindo fazer isso, o dia a dia fica mais fácil, porque você vai ter que lidar com DLP quando você pensa em vazamento de dados, né? E aí pensar em palavras-chave, em termos, em processo, procedimento, sistema, aplicação para garantir que o DLP rode direito. Você vai entendendo onde estão os dados, num segundo momento vai fazer a diferenciação e a separação do que é dado estruturado e do que é dado não estruturado. Sim. Porque o não estruturado você vai pensar em plano de ação para garantir a gestão e restrição de acesso, que é um outro pilar. Ou seja, o usuário da área de marketing precisa ter o mesmo acesso do que o coordenador da área de SI, de AppSec, de governança. Então, assim... Só para ilustrar aqui, para quem está acompanhando, dado não estruturado é aquela planilhazinha que o cara tem lá no desktop. Exatamente. É a informação que roda pelo WhatsApp, que roda por e-mail, que roda pelo Slack, Telegram, enfim. Ou seja, que você não necessariamente precise ter um acesso controlado. Né? Então, você não vai ter um login, uma senha única, específica, para entrar num CRM, para entrar num RP, para acessar camadas ou buckets de um data lake, né? Sim. Do local, né? Servidor, cloud, onde você armazena todos os dados pessoais que ficam registrados lá. Seja a camada crua, seja a camada hasteada, criptografada, seja a camada aberta, enfim. Então, é importante olhar perfis.
Justo. e definir perfis para conseguir garantir segregação de dados de forma correta, né? Olhar a sua base de contratos e ver se está tudo regular. Revisar todos eles, né? E conseguir entender se aquilo que você coloca no papel você cumpre na prática. Até para evitar, e aí eu costumo usar isso como exemplo, né? Vamos pegar aquele caso das vinícolas do Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que todas aquelas empresas tinham uma cláusula proibindo o trabalho escravo, análogo, escravidão, né? Toda aquela parte econômico, financeiro, pessoal que a turma coloca. Ou seja, o depara, papel, prática, isso acontece? Naquele caso, pelo que foi falado publicamente, não estava acontecendo. Então, você precisa ter um documento efetível, execuível e cumprível. Né? Seja o contrato, seja a política ou o procedimento. Então, precisa ter esse teste de balanceamento, esse teste de checagem para garantir que isso acontece. Sim, passa por tudo isso. Exatamente. Olhar terceiros, avaliar terceiros. Não adianta você fazer a sua lição de casa e você compartilhar dados com esse pessoal. Exatamente. Esse cara tem que ter um nível igual ou melhor que você. Exatamente. Até porque, vamos pensar numa relação controlador-operador, né? Quem controla, quem processa, né? Acho que o público aí vai pegar essa parte. Então, se o operador faz exatamente aquilo que você falou, porque ele está agindo por conta e ordem sua e dá uma besteira, a culpa é do controlador. Sim. Mas, se ele faz a mais, a menos, diferente ou não faz, ele passa a deixar de ser isento, né? Ele passa a deixar de ter a proteção da isenção de responsabilidade e passa a ser exclusivo ou solidariamente, ou subsidiariamente, enfim, responsável. Então, avaliar essa pessoa, inclusive assim, você pensar também, vamos voltar àquele assunto de entidades reguladas. Eu tenho normas do Bacen específicas para cloud. Eu tenho normas específicas para fornecedor relevante. Para compartilhamento. Para compartilhamento de dado. Agora a CVM começa a soltar algumas coisas. Quem é empresa com capital aberto, que tem capital aberto fora do país, tem que seguir SEC. E SEC tem, né? É um outro Security mundo, Exchange Commission lá nos Estados Unidos. Tem que seguir muita coisa. E saiu uma normatização nova recente que começa a definir prazo, começa a definir o que é o incidente, enfim, começa a definir, não, melhora a definição de uma série de situações e termos. Então, assim, tem muita coisa pro se depara para fazer acontecer. Você fala com o titular e atende e garante. Você é o ponto de contato com empresas externas, empresas do mesmo grupo, clientes internos. Você fala com a autoridade, seja diretamente como representante da empresa, seja via associações. Então, a gente faz parte lá de algumas associações e via as associações muitas vezes a gente se manifesta e vem sendo assim todos os chamamentos, consultas públicas, audiências públicas, a gente sempre ou diretamente ou via alguma associação a gente acaba se manifestando, até para garantir que esse dia a dia seja fidedigno, que essa normatização que já existe, que vai sair, continue e seja fidedigna, pensando no dia a dia de uma empresa, de um profissional de privacidade e proteção de dados, e não menos importante, o dia a dia do próprio titular de dado. Né? Então, se você pensar num programa de governança, num programa de adequação para dentro de uma empresa, você vai seguir todos aqueles 8, 9 pilares, né, que a APP define, que as autoridades definem, para garantir que tudo é feito. E, estando com ele completo, duas coisas vão acontecer. Você pode passar a ser auditado por isso, e garantir a conformidade dos seus processos. Estar em compliance. Exatamente. Estar e se manter em compliance. Até porque a gente chama isso de programa e não de projeto, porque ele não tem fim. Exato. O roupa eu rodo minimamente uma vez por ano. Justo. Né? Eu vou avaliar a base de dados e riscos ou uma vez por ano ou sempre que houver necessidade. Né? Treinamento. Treinamento é constante. E treinamento pensando em pessoas, em criticidade de áreas, dados e informações, posições dentro da empresa. E, não menos importante, se você tiver um Privacy Champion dentro da sua empresa, né, um embaixador de privacidade e proteção de dados, que a LGPD não trata, mas que a GDPR trata, sim. Né, ele é o seu olho e o seu ouvido dentro da sua área de atuação. A sua referência. Né? E esse tem que ser o melhor capacitado, porque ele é o primeiro ponto de contato, muitas vezes.
vai te ajudar com sistemas de gestão de processo de evidenciamento de privacidade e proteção de dados, vai tirar dúvida, vai olhar para ver se tem algum risco e vai te trazer, vai trazer problemas, vai trazer soluções, enfim. Então, em boa parte das empresas, ele pode ser vital no dia a dia de um DPO e de um escritório de privacidade. Boa. Bom, a gente falou aí como você bem disse, da gestão desse programa, né? Porque não é um projeto que tem início, meio e fim. O programa, ele roda sempre e tem que estar sempre sendo reavaliado pelo DPO. Sim. Agora, tirando aí essas obrigações e essas atribuições do DPO dentro da empresa, você passou aí rapidamente, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais para o nosso ouvinte. O DPO, ele tem duas outras atribuições, né, que é ali atender as requisições desses titulares de dados numa ponta. Sim. E na outra ponta aí qualquer requisição que venha por parte da NPD, né? Porque e de possíveis outros órgãos, exatamente, vamos lembrar. Exatamente. Hoje em dia não é só mais a NPD, enfim. A gente tem outras autarquias, entes, dando pitaco ali. As próprias agências reguladoras setoriais, né? Exatamente. Porque esse pessoal aí, como órgãos fiscalizadores, ele não vai chegar lá no CEO e falar assim, olha, eu quero saber se você tem roupa, eu quero saber se você fez um mapeamento de dados. Não, ele vai chegar lá na sua empresa e falar assim, quem é o DPO? É com ele que eu quero falar. Tá? Queria que você passasse aí um pouquinho da vivência do dia a dia dessas duas pontas, nessas duas frentes que também são atribuições do DPO. Os titulares de um lado e as autoridades reguladoras do outro. Não, perfeito. Eu acho que... Só para ilustrar. Esse é um ponto prático e necessário para, seja explicar, esclarecer ou, enfim, para tirar qualquer tipo de dúvida. Vamos começar, sim, pelo atendimento ao direito titular, que está lá a partir do artigo 17 e 18 e na sequência. Eu preciso atender. Isso garante boa-fé, transparência e garante processos evidenciáveis com maturidade. Sim. Eu preciso atender, seja de D0 ou até 15 dias corridos, sem possibilidade de prorrogação de prazo. A gente tem essa possibilidade na GDPR, a gente não tem na LGPD. Então, assim, até voltando para o ponto de programa, quando eu chego numa terceira fase, e que é uma das fases que não terminam, eu preciso pensar sempre em otimização e automatização de processos. Né? Seja fórmulas em Excel, seja RPA, seja sistemas e aplicações. Eu preciso garantir isso. E preciso, muitas vezes, integração entre isso. Integrações por meio de web service, por meio de API, enfim. Eu preciso garantir isso. Por quê? Para ter uma atuação mais rápida, eficaz e eficiente. Sim. Hoje, vamos imaginar uma empresa que não tem nada. Você vai receber um pedido de atendimento titular de dado. Você vai começar com processos manuais. De ir nas áreas, você tem dados, você tem isso, você tem aquilo. A melhoria é você passar a trabalhar isso de forma automatizada, né? E integrada. Mas você vai primeiro, e acho que é um ponto importante, que a LGPD não fala, mas que isso precisa ficar claro. O DPO, o escritório de privacidade, só consegue atender o titular de dado se for checada, validada e garantida a identidade. E a partir dali começa a correr o prazo também. Meu nome é tal, meu e-mail é tal, eu quero que você delete todos os meus dados. Trigger para a instituição de pagamento, para a instituição financeira, é o CPF. Se eu não tenho o CPF dessa pessoa, eu não consigo. E quem garante que não é uma pessoa se passando por ela? Por isso a gente faz a validação de identidade. Seja por envio de foto de documentos, seja por envio de selfie, seja pelo duplo fator de autenticação. Sim. Ou múltiplo fator de autenticação. Que é o melhor de todos. Exatamente. Então você vai receber lá um link no seu WhatsApp, um link no seu e-mail, um link via SMS. E manda foto aí do seu documento. Talvez você não precise pedir tudo. Sim. Você precisa também evitar uma alegação de excesso de coleta de dado. Então, você feita a validação, e aí, friso, avaliação, opinião minha. O prazo de até 15 dias correm ou deveriam correr a partir da validação de identidade. Sim. Né?
Porque senão, tem gente que usa e-mail, se por e-mail dá, maravilha, segue por e-mail. A gente não consegue sem o CPF. E outra, a gente lida com o sigilo bancário, a gente lida com uma série de informações, então o cuidado precisa ser grande. E a invalidade, eu vou lá, eu atualizo os dados dele, eu retifico os dados dele, ainda que a NPD não tenha tratado sobre portabilidade, mas seja algo que a gente já enxerga isso num futuro próximo, a gente não tem uma definição clara de portabilidade de dados, a gente imagina que ela vai ser setorial, ou seja, né, é o Bradesco mandando para o Itaú, é a Unimed mandando para a Mil, seguindo aí as normas setoriais, exatamente. A estrutura setorial. É o Compra Certa mandando para Via Varejo, enfim. Então, setorial. E aí, hoje, a portabilidade nada mais é. Você gera um arquivo com os dados, entrega na mão da pessoa, fala, seu dado está portado, pode entregar lá na nova empresa que você gostaria. Não existe ainda uma definição prática, operacional e técnica de como fazer a portabilidade. Então, a gente trabalha com o que a gente tem. E também a gente pode informar quais são os dados que a gente tem a respeito da pessoa, com quem existe a necessidade de compartilhamento desse dado, órgão público e privado. Isso muitas vezes vai estar ou deveria estar descrito na sua política ou no seu aviso de privacidade. Enfim, a gente vai garantir. E não menos importante, quando possível, a gente vai cumprir com a execução de expurgo, de deleção, de descarte de dados. Se não tiver regulamentação que peça para guardar esses dados por algum período, o cumprimento ele é automático. Então vamos imaginar o seguinte: você tem uma base para prospecção de clientes, nome, e-mail, nome, telefone, e-mail. Esse cara não é seu cliente, você manda lá pensando no legítimo interesse, porque se eu não divulgo eu não vendo, se eu não vendo eu não faturo, se eu não faturo eu quebro. Né? Então, se você pede a exclusão desse dado, ele deveria ser automático. Mas no caso onde você tenha uma questão contratual interna ou normativa legal, que garanta, que te obrigue isso, você vai falar, olha, o seu dado vai ser bloqueado, rasteado, anonimizado, você não vai mais receber nenhum tipo de comunicação, mas daqui a algum tempo eu consigo, e aí via programação do sistema da aplicação ou de forma manual, dado o prazo, você vai lá e expurga esse dado. Perfeito. E quando você pensar numa relação empresa-empresa, até para garantir isonomia, a empresa que tem os seus dados e te devolve, ela vai ter que te certificar. Ela deveria certificar por representante legal que aquele dado, aquela base de dados, ela foi expurgada. Então, pensando em direitos do titular... e às vezes o direito titular pode ser exercido não pelo canal do DPO, não pela... às vezes vai na... Tem gente que entra em canal de ética. No saque. Tem gente que vai no saque, tem gente que vai na ouvidoria, reclame aqui, consumidor gov. Ou às vezes já sai, já bota a boca no trombone, seja em rede social, seja porque entra com uma ação, muitas vezes pedindo uma reparação de danos. Né? Então, acho que os processos têm que ser bem seguidos. As empresas devem atender, seja de forma física, seja de forma digital, virtual, né? Tem que acontecer. Porque vamos imaginar uma rede de farmácias. Você pode chegar num balcão e pedir lá para exercer seus direitos. Empresas totalmente digitais, virtuais, você vai fazer isso via formulário, via e-mail, via chat, enfim, de alguma forma. Mas isso precisa ser garantido. Por quê? Para cumprir a lei e evitar riscos reputacionais desnecessários. Né? A NPD soltou uma nota técnica falando em casos de fiscalização, né? E tem lá uma série de empresas do setor de serviços, de telefonia, do setor financeiro, então ela fala um pouco disso, né? É um material recente que acho que vale as pessoas aí darem uma olhada. Uma consultada, boa. Cara, uma coisa que você falou, e eu pratico isso no dia a dia, quando você recebe essa requisição e até você ter aí uma dupla verificação, atestar aquela autenticidade, você pode deixar ali nesse primeiro contato algum texto nesse sentido, falando que, olha, após a verificação, nós entendemos que o seu prazo começa a contar. É necessária a validação de identidade, o prazo começar a ser contado. Porque isso aí você, lá na frente, se tiver qualquer problema, você consegue comprovar, e princípio da transparência, que você foi e falou assim, olha,
O prazo, de fato, eu não posso queimar de início esse meu prazo se eu não sei nem com quem eu estou falando. Até porque pode ser algo fácil, que você consiga de forma automatizada rápido. Às vezes você vai precisar de uma mensuração interna manual. Sim, dependendo do caso. Pode, às vezes, passar mais de 48 horas, por exemplo. Então, e isso é ser transparente. E isso é trabalhar com boa fé. Então, assim, eu vou te atender, eu preciso validar o seu dado. Questão de segurança, né? Sim, da sua própria segurança. E validados os dados, validada a identidade, nosso prazo começa a contar. Justo. Então, pensando em atendimento ao direito titular, é isso. Pensando em autoridades, que foi o segundo ponto do seu comentário, dúvidas, enfim, e que eu posso ajudar um pouquinho. Acho que, vamos lá, a gente precisa ter a forma de contato do DPO na política de privacidade. E eu falo forma de contato por quê? Porque a lei fala em incluir dados pessoais do DPO. Isso pode trazer uma série de problemas. A gente vive num momento com haters e tudo mais. Enfim, ter, às vezes, algum dado aberto pode, inclusive, ferir a própria intimidade e privacidade, que também são direitos constitucionais. Né? A produção de dados passou a ser recentemente. Mas a privacidade e a intimidade já eram. Então, você pode ter esse direito tolhido. Isso, inclusive, foi e está sendo comentado na consulta pública sobre as atribuições e o dia a dia do DPO. A princípio, o nome bastaria, o nome e o e-mail. A princípio, o nome e o e-mail bastariam. Mas às vezes o próprio nome pode, dependendo da índole, da necessidade da pessoa, pode ferir um outro direito. Então, assim, talvez um cadastro prévio na NPD, a NPD tem que ter esse dado. Talvez um Bacen precise ter esse dado. Talvez um Procon precise ter esse dado. Mas assim, não necessariamente eu preciso deixar público. Por exemplo, lá na consulta pública fala que a pessoa tem que falar português. Não, as comunicações precisam ser feitas em português. Mas às vezes, se você é um DPO de uma multinacional global, você precisa garantir que a comunicação saia em português. E não necessariamente você precisa garantir que fale português. Então, isso é até um ponto lá do que a gente conversou lá atrás, né, que é de atenção que vale a gente trazer aqui. Né? Então, ter isso e garantir com que isso aconteça. Outra coisa, participar das consultas, das audiências, das tomadas de subsídio, tem a do DPO, já teve de transferência internacional, já teve de criança e adolescente, já teve de micro pequena empresa, os agentes de pequeno porte, já teve de volumetria de dados. E vão ter vários outros. Fale como empresa ou via alguma associação. Né? Por quê? Com isso, a gente vai garantir documentos, normas melhores. Né? A gente teve um formulário de reporte incidente. A gente não tem ainda prazo definido. A gente fala em prazo recomendado, porque lembrando, a LGPD fala em prazo razoável. Aí chega uma recomendação da ANPD, 2 dias úteis. Aí, se você olhar a norma recente do Bacen, 4 dias. Se você olhar a SEC, 4 dias. E aí tem um prazo, então não necessariamente precisa ser o mesmo, e tem discussão para isso. O prazo da autoridade deveria ser o mesmo prazo do titular? Então, são pontos que foram discutidos e que estão em fase de avaliação pela autoridade. Né? E porque com isso eu garanto que se eu precisar reportar, eu vou fazer no tempo certo, da forma certa e para quem precisa. Evitando clamores e barulhos e fricções desnecessárias. Ou seja, tem muita coisa aqui e a gente pode continuar para comentar nesse dia a dia aí com a autoridade. Perfeito, Godinho. Agora aqui a gente já falou por vários assuntos aí muito interessantes. Falamos da gestão do programa, falamos aí das atribuições do DPO, de um lado atendendo às requisições dos titulares, do outro lado da NPD. Agora aqui para a gente se encaminhando para o final, acho que a gente poderia falar um pouquinho aí da bola da vez que a gente vê aí, nós que atuamos no mundo digital, inteligência artificial. Tá bom. Né? Quando a gente fala em inteligência artificial, inevitável a gente não pensar na generativa, né, no chat GPT, que popularizou a inteligência artificial, né?
embora a inteligência já venha sendo utilizada há muito tempo. Machine learning, enfim, outras tecnologias atreladas. Mais nichado, mas Sim. agora o chat veio para popularizar. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Porque esse crescimento está sendo exponencial, né? E cada vez mais novas ferramentas, né? Chatbox, atendimento, e agora, depois dessa última atualização do OpenAI com o ChatGPT, onde cada um pode customizar e fazer o seu próprio ChatGPT, né? Quais são alguns cuidados que a gente tem que ter com relação à privacidade, com relação à proteção dos dados, né? Principalmente dados sensíveis, né? Falando aí, o que tem esse panorama, faz de perfilamento, discriminação. Cara, E fala um pouco da sua experiência aí da parte do setor financeiro. Não, cara. Boa. Pergunta interessantíssima e super pontual, pensando no momento que a gente vive. Enfim, virou frenesi, vamos usar o ChatGPT, vamos escrever uma petição usando o ChatGPT, talvez use o ChatGPT numa sentença, criar um livro, fazer um e-book, dentre outras tantas coisas, né? E a gente tem já exemplos positivos e a gente tem exemplos negativos. Pensar em exemplo negativo, você teve a Samsung aí, né? Que funcionários usaram alguns dados, não deu certo. Você teve vazamento de base de dados próprio ChatGPT, dados de cartão e tudo mais alguns meses atrás. Primeira coisa é usar com ética e parcimônia. Sim. Então, entender a tecnologia, entender para que vai ser utilizada, entender quais são os dados que vão ser utilizados, tentar não utilizar dados sensíveis, segredos de negócio, dados confidenciais, enfim. E essa é uma preocupação, por exemplo, que a gente deveria desde ter com o Google Tradutor, por exemplo, e com, por exemplo, um conversor de PDF. Justo, Então, o cuidado é o mesmo. Você muda o tópico, mas a preocupação continua sendo a mesma. Né? Onde essa informação vai chegar? Para quem? Qual a necessidade disso? Né? E trabalhar numa estrutura de multiáreas para entender. Você está usando uma versão gratuita, você está usando uma versão paga, qual vai ser a finalidade, quais são os seus dados inseridos e assim por diante. Seja porque você vai usar isso para um chatbot, como você falou, para fins de atendimento ao titular, né? Ou atendimento ao usuário em geral, pensando em UX, CX, enfim, né? Customer Experience, User Experience. Você pode usar isso para perfilamento, como você bem colocou, e tomando um cuidado para não ter nenhum viés discriminatório. Você pode usar isso e está diretamente atrelado para decisões automatizadas, por exemplo, de crédito. Então, uma pessoa que vai lá, imputa seus dados e pede um cartão de crédito Platinum. Certamente, muitos processos já têm uma inteligência artificial atrelada. Avaliação que vai fazer uma avaliação, juntando score e outras informações, e vai chegar num resultado. E esse resultado, inclusive, poderia ser questionado e, dependendo da situação, validado por um humano. Até para ver se existe alguma parametrização, alguma customização, nesse modelo estatístico que vai gerar, nesse motor que vai gerar o resultado, para ver se não tem nada que possa prejudicar, que possa... ser alegado uma discriminação depois. Exatamente. Então, para fraude, para concessão de crédito, para CX, enfim, ter isso. Ter uma política que trate do assunto, ter um comitê de ética pensando em data ethics, que saiba lidar com isso. E um comitê multissetorial. Então, a pessoa de SI, a pessoa de governança de dados, o cientista de dados, o DPO, o CISO, muitas vezes, enfim, outras áreas que possam ser impactadas. E garantir com que todos os stakeholders necessários sejam ouvidos no processo. E por que eu falo isso? A gente está arrumando, possivelmente, para uma conversão do projeto de lei em lei. A gente teve uma comissão de juristas, pessoas extremamente gabaritadas, que olharam o assunto. Mas... E isso já se ouve de diversos atores desse ecossistema, não está sendo dado ouvido e palavra a todo mundo. A ABS é uma que está levantando essa bandeira, né? A Associação Brasileira das Empresas de Software, a FEComércio também, o Fórum Empresarial da LGPD, enfim. Então... Essa normatização da inteligência artificial tem que ouvir todo mundo. O técnico, é uma visão holística da coisa, né? Exato, porque senão a gente passa a ter algo míope. Exato. Né? E então, vamos trazer essa turma para discussão, vamos ouvir todo mundo, para aí a gente pensar no que a gente quer como lei. Né?
E também, cara, eu já ouvi aí alguns experts no assunto falando, e eu acho que isso também já foi questionado em alguns outros países. Talvez a solução não seja ter uma norma geral, e sim setorial. Possivelmente. O ponto é, o que você quer legislar? Exato. O que você quer E tá tudo bem se for por esse caminho também, né? Setorial. Você quer restringir? Você quer ter uma linha europeia mais latente? Você quer regular a IA em si, o uso da IA? Qual que é o intuito? Lembrando, Europa ainda não tem uma legislação. Exato. Não tem, e que deve demorar e talvez mais 1, 2 anos para sair algo definitivo. Exato. Ainda que na Espanha, por exemplo, já existe uma autoridade para lidar com IA, mas não tem norma. Então, a gente primeiro precisa entender o que a gente quer. Exato. Pensar se a gente vai ter alguma autoridade atrelada, seja única, seja multissetorial, se a gente não vai ter, e definir metas e objetivos quando a gente pensar num sancionamento de um projeto de lei para inteligência artificial. Eu acho que é isso, Godinho. A gente falou sobre tudo. Queria aqui agradecer a sua presença. Além de um amigo, você é um profissional que a gente admira bastante. E queria que você compartilhasse aí com o pessoal as suas redes sociais, né? O DPO Wannabe. Exatamente, pô, obrigado. O Sente e Atenta. Sente e Atenta. Que eu acompanho bastante. E é isso, cara. Deixa aí os seus contatos para quem tá ouvindo, quiser tirar alguma dúvida, fazer um comentário. Tô super à disposição. Então, antes de mais nada, reiterar o agradecimento a você, ao escritório, ao Marcelo, enfim. Sim, a gente tem uma relação tanto de profissional, uma relação cordial, aí somos amigos. Então, é muito bom estar aqui contigo e ter a oportunidade de poder dividir com o público aqui um pouco do que a gente vive nesse dia a dia, né? Dores, desafios, conquistas, enfim. Tem já uma turma bem bacana aí que está trabalhando com o assunto. Então, tá envolvido nesse dia a dia é muito bacana. As pessoas podem me encontrar no LinkedIn, aí Gustavo Godinho, e como você bem falou, toda quinta-feira eu solto uma newsletter chamada Sente e Atenta, onde eu pego principais assuntos voltados para segurança, privacidade, proteção de dados, criptomoedas, enfim, e outros assuntos correlatos. Né? Às vezes até M&A entre empresas que lidam com dado pessoal. Já está virando uma referência aí na comunidade. Exatamente, então a gente trabalha com ela toda quinta-feira, headlines curtos, o link para quem quiser ler. Eu fico dentro dos 3.000 caracteres do LinkedIn, então tudo funciona. Por conta dela já veio o Senta Aí e Atenta Aí, terça-feira, que aí eu tenho o apoio do Maurício Rochel, que me ajuda a publicar isso. E também já gera um frenesi, ajuda. A gente fala também de novidades, de papers, de materiais. O Senta Aí, Atenta Aí é o trocadilho com inteligência artificial. Exatamente. Bem legal. O AI de Artificial Intelligence, mas a gente fez esse trocadilho justamente para... Bem legal. E como é muito assunto para os dois, a gente tem material para toda terça e toda quinta. Não tenho dúvida. Poder divulgar. Porque senão alguma coisa ou outra ia escapar só no Sente e Atenta, né? Exatamente. E eu acabo replicando, né, o que eu posto no LinkedIn, no Instagram, por meio do meu perfil de DPO Wannabe. Então, seja via Instagram, seja via Twitter, seja via LinkedIn. Eu só não tenho TikTok, até porque eu não sou bom de dancinha e tudo mais. Então, mas isso tá mudando, hein? Tá mudando. A turma tá cada vez mais usando, inclusive com base de fonte consulta, de informação. Fonte de informação. Então... É sempre algo para a possibilidade de rever conceitos. Exato. Né? Mas eu já estou em algumas e estou super à disposição para tirar dúvidas, trocar ideias, enfim. Vira e mexe, tem os eventos, as palestras, as lives. Isso aí. Né? E convites como esse, que eu fico super feliz e lisonjeado para poder literalmente vender LGPD pelo amor. Mostrar que é possível gerar vantagem competitiva. Sim. Lembrando que a Apple faz isso, que o Itaú faz isso e que outras diversas entidades fazem isso. E a gente conseguir ter... um assunto que saia da bolha de São Paulo e Rio de Janeiro, das grandes empresas, das multinacionais, e passa a ser um interesse nacional. Então, esse é um dos meus... uma das minhas metas, um dos meus goals que eu tenho de estourar a bolha, de levar a palavra, de falar sobre o assunto para poder garantir que as pessoas tenham essa massa crítica com relação ao uso e tratamento de dado pessoal. Boa, sem dúvida. Esse também é um dos nossos objetivos aqui com o Godic Talks Data Protection. Boa. Levar esse mundo da privacidade e proteção dos dados para o maior número de pessoas possíveis, né?
para quem ainda não tem conhecimento, mas já ouviu falar, quer se inteirar, trazendo esse bate-papo leve, descontraído com profissionais capacitados como você. Boa. E é isso, cara. Queria agradecer aqui todos os nossos ouvintes aí que tiveram a paciência de nos ouvir até agora. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui, manda pra gente. Se você gostou, compartilhe, curta aí. E 2024 tá chegando, a gente tem aí alguns projetos no gatilho. Espero também contar com você para esses futuros projetos, para a gente sempre projetar ainda mais a área de privacidade e proteção de dados. E é isso, pessoal. Um forte abraço a todos, nos vemos no próximo episódio. Valeu!